Na nossa aula de hoje, nós vamos analisar as funções morfológicas da palavra que. São várias funções, tá, gente? Mas apenas morfológica, não sintática, ok? Quando eu falo morfológica, nós vamos ver que o que ele pode ser conjunção, pronome relativo, substantivo, ok? Análise morfológica. Eu selecionei aqui algumas funções que caem de fato na prova de concurso público. Mas, para aqueles que vão ficar, durante o vídeo eu vou dar uma dica que eu tenho certeza que vai contribuir muito para essa preparação que vocês estão fazendo aí para concurso público, para vestibular, para Enem, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje, ok? A função do que? Esse é o nosso assunto, tá? É um assunto riquíssimo. Eu espero que você goste bastante. Eu coloquei aqui, ó, o que pode assumir diferentes funções em uma frase. Repare que eu já começo com essa primeira frase aqui, só para te mostrar como que o que ele é versátil. Tá? Nessa frase aqui, ó, onde eu falo o que pode assumir diferentes funções em uma frase, eu estou substantivando esse que, porque eu coloquei o na frente, ó, tá vendo? O que, com acento, inclusive, porque ele é tônico, tá? Monossílabo tônico, terminado em e, tem que ser acentuado. Então, esse que aqui, quando ele exerce a função de substantivo, tá vendo? Ele tem que ser acentuado. E essa é uma das funções dele, mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu coloquei algumas frases só para você perceber como que o que é versátil, ou seja, como que ele pode assumir, desempenhar várias funções dentro de uma frase. Olha aqui a próxima. Ó. Que livro você está lendo? Tá vendo? Esse aqui não é mais substantivo. Ele vai ser o quê? Um pronome interrogativo. Olha, outra função do que a gente vai ver daqui a pouco também, mais detalhado. O livro que estou lendo é interessante. Ah, esse aqui não é substantivo, não é interrogativo. Ele tem outra função. Que outra função é essa? Pronome relativo, que a gente também vai ver daqui a pouquinho. Eu criei essas três frases aqui só para mostrar para você, já de início de aula, que o que pode exercer várias funções, tá bom? Ó, o que pode ser substantivo, pronome relativo, pronome interrogativo, partícula expletiva, entre outras funções. Vamos ver como identificar cada uma dessas funções. E se você, de fato, quer fazer diferença na sua prova de concurso público, de vestibular do Enem, tá? Não se engane. Saber esses detalhes é que vai fazer diferença no seu resultado. Porque passar é uma coisa, mas ser classificado é outra. E é isso daqui que vai fazer diferença no seu resultado, tá bom? Se você quiser compreender mais sobre esse assunto, se você quiser praticar, eu selecionei 34 questões de concurso público em que eu explico cada uma delas detalhadamente nesse e-book que eu preparei. Está interessado? Aperta o link aqui embaixo que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? É importante que vocês saibam cada uma delas exatamente para não cair nas pegadinhas. Quando é que ele vai ser substantivo? A palavra que será substantivo quando representa algo indefinido. Na maioria das vezes vai representar algo indefinido, tá? Equivalendo aí a alguma coisa ou a qualquer coisa, ok? É sempre antecedido por um artigo, pronome adjetivo ou numeral, e é sempre acentuado, já que será monossílabo tônico, como eu falei ainda há pouco. Preste atenção. O substantivo, ele é a única palavra, é a única das classes de palavras que permite a anteposição do artigo. Só podemos colocar artigo antes de substantivo. Então, se eu pegar um artigo e colocar antes de qualquer palavra, essa palavra passa a ser substantivo. A gente chama isso de substantivação. Então, se eu colocar um o na frente do verbo, cantar ou cantar, esse cantar deixa de ser verbo, passa a ser substantivo. E isso serve para qualquer outra palavra, tá bom? Então, no caso de substantivo, fiquem atentos, vai ter sempre um determinante antes do que aí, tá? Ó, meu bem-querer, é a música do Djavan, né? Meu bem-querer tem um quê de pecado. Olha aqui, ó, um artigo indefinido, tá vendo? Então, esse que passa a ser substantivo. E ele é tônico, porque ele tem uma força na entonação da nossa voz, ó. Meu bem-querer tem um que de pecado. Esse que é forte, é tônico, por isso que ele tem que ser acentuado, tá bom? Ele é substantivo. Então, eu coloquei outra aqui, ó. Ela tem um que de mistério. Mesma coisa, tá vendo? Ó, o que aqui de mistério. Então, aqui, que significa aqui, ó, uma qualidade indefinível, né? Então, por isso que ele fala aqui, ó, algo indefinido, tá vendo? Uma qualidade indefinida, ou seja, algo sutil, como um mistério, tá bom? E aqui, ó, o seu que, aqui eu quis usar um pronome, tá vendo? Um pronome,
Adjetivo, por que pronome adjetivo? O adjetivo não tem a função de ficar perto do substantivo. Então, esses pronomes que não substituem o substantivo, mas sim que ficam próximos, do lado do substantivo, eles são chamados também de pronome adjetivo, porque exerce a função do adjetivo, que é acompanhar o substantivo. Tá? Então, esse seu aqui ó, é um pronome, pronome possessivo no caso aqui, tá? Mas ele é chamado também de pronome adjetivo, porque está acompanhando o substantivo aqui, ó. Esse que, ele exerce a função de substantivo. Olha o acentozinho dele aqui, ó, tá bom? Então, ele também será o nosso substantivo, ok? Vamos para a próxima. Interjeição, que também pode ser uma interjeição. Lembra? Interjeição expressa o quê? Sentimento, emoção, tá? Então, olha a definição. Exprime um sentimento, uma emoção. É sempre exclamativa e é acentuada também. Olha, que você está aqui. Repare que esse que, olha aqui, ó, é uma emoção que, né? Que tem a exclamação. Às vezes ela aparece com a exclamação e com a interrogação logo depois, mas continua sendo exclamativo, tá? Porque ele tem essa emoção, ok? Ele é considerado uma frase, tá? Que, quando eu falo que, a outra pessoa vai entender que eu estou meio que espantado ali, tá bom? Mas não exerce função sintática nenhuma, não tem função sintática. A próxima aqui, ó. Que, olha aqui, interrogação e exclamação, tá vendo? Uma pergunta exclamativa, tá? Você não dormiu em casa hoje? Então, esse que também aqui é considerado uma interjeição. Ah, o que também pode exercer a função de advérbio, tá? E aí, nesse caso, ele vai exercer a função de adjunto adverbial. Serve para intensificar adjetivos ou advérbios, ou outros advérbios, tá? A função do advérbio é exatamente modificar o sentido do verbo, do adjetivo e de outro advérbio, ok? Então, fique bem atento a isso, tá? Nesse caso aqui, o que vai ser advérbio quando ele estiver alterando, modificando o sentido ou intensificando, na verdade, vai intensificar o sentido do adjetivo e de outro advérbio. Como assim, professor? Ó, que lindo é esse poema. Tá vendo? Esse que aqui, ele tem ideia de quão lindo, sabe? Quão lindo é esse poema. Esse poema é muito lindo. Por isso, ele dá a ideia de intensidade. E ele é considerado um advérbio aqui, por conta disso. Olha, que rápido você correu. Repare que aqui em cima, quando ele fala que é muito lindo, lindo é um adjetivo. Então, esse que aqui, que funciona como advérbio, está intensificando um adjetivo. Como ele fala aqui, ó. E aqui embaixo, olha, que rápido você correu. Olha aqui, ó, rápido é um advérbio, ele correu rápido. Rápido é um advérbio. Só que esse que, ele intensifica esse rápido, é muito rápido, tá? Então, esse que é o nosso advérbio, que nos dois exemplos, ele está intensificando um adjetivo e intensificando um advérbio, como diz aqui na definição. Olha, preposição acidental. Existem as preposições de fato e outras palavras que podem exercer também o papel de preposição, o que é uma delas. Nesse caso, a gente chama de preposição acidental. Tá? Olha a definição. Quando equivaler à preposição de, a ou para, em locuções verbais que tenham como auxiliares os verbos ter ou haver aqui. Todas as vezes que esse que tiver o mesmo sentido de, a ou para, ele está exercendo a função de preposição. Por isso, a gente chama de preposição acidental, porque não é a função principal dele. Tá legal? Vamos ver os exemplos aqui, ó. Temos que estudar bastante. Então, eu tenho aqui, ó, lembram? Tem que ser locução verbal, tá, gente? Aqui, ó. Temos que estudar bastante. Se eu trocar esse que pelo de, ó, temos de estudar bastante. Então, esse que equivale à preposição de. Por isso ele é considerado também uma preposição. Olha aqui, ó. Eu não falei aqui em cima que é a locução verbal? Olha aqui, ó. Temos, que é o verbo ter, tá? E o verbo principal, estudar aqui. Então, ele vai estar entre esses dois verbos, ok? E qual é a pegadinha, então, do concurso público? Ó, não havia mais nada que fazer ali. Repare que, quando a gente vai procurar aqui a locução verbal, de fato, alguns vão ter dificuldade, tá? Porque, ó, o verbo haver, esse verbo aqui, ó, tá? Haver está aqui, longe do verbo principal fazer. Mas se eu trocar aqui a frase, tá? Olha aqui, ó, só para vocês verem. Nada mais havia para fazer. Então, havia fazer, tá vendo? Esse que equivale a ou para.
Olha aqui, ó, não havia mais nada a fazer ali, ou não havia mais nada para fazer ali. Por isso que ele é considerado uma preposição acidental também, porque ele exerce a função de preposição. Partícula expletiva, também chamada de partícula de realce, serve como recurso expressivo, enfático de alguma parte da oração. Sua retirada não altera o sentido da frase, ok? Ele não tem nenhuma função, ele só serve para ajudar um pouquinho, dar uma ênfase na frase, mas ele não é importante. Inclusive, a gente pode retirá-lo da frase, não vai haver nenhuma alteração, tá? Ele só tem uma função, de dar uma ênfase. Nós é que precisamos de sua ajuda. Também pode acontecer o que com o verbo ser junto, tá? Nessa expressão é que, isso é muito comum, tá legal? Nós precisamos de sua ajuda. Tá vendo, ó? Aqui, ó, nós é que precisamos, tiramos esse é que aqui e não mudou nada. A frase continua perfeita. Toda vez que vocês fizerem isso, esse que é chamado de partícula expletiva. Gravem isso, tá bom? E cuidado com as pegadinhas, por quê? Porque essa forma é que, ela pode vir separada, o é pode vir separado do que. E isso é que cai em concurso público, isso é que faz a diferença. Tá legal? Por isso que é importante vocês darem uma olhada no e-book que eu preparei. O link está aqui embaixo se você quiser se aprofundar sobre esse assunto, tá? Mas olha aqui, ó. É de sua ajuda que nós precisamos. Repare, eu posso falar aqui, ó. Nós precisamos de sua ajuda. Tá vendo? É a mesma frase aqui de baixo, tá? Nós precisamos de sua ajuda. O que o camarada que vai elaborar uma questão de concurso público, o que ele pode fazer? Troca as palavras de lugar, separa o é do que, e aí muita gente vai escorregar nessa e vai acabar quebrando a cara, tá bom? Então fiquem bastante atentos. Às vezes o é e o que, eles estão separados lá dentro da frase, ok? Mas se você organizar a frase, procurar sentido nela, vocês vão aproximar o é do que, vai retirá-lo da frase e vai perceber que não vai fazer a menor falta. E aí seria, nesse caso, partícula expletiva, tá bom? Então, ó, é de sua ajuda que nós precisamos, tá? De sua ajuda nós precisamos, não faz nenhuma falta esse é aqui. E eu botei mais um exemplo aqui, ó. Eu que apanho e ela que chora. Tá vendo? Se eu tirar o que, ó, eu apanho e ela chora. Não faz nenhuma falta também esse que aqui. Próxima. Pronome interrogativo. Esse é o que vocês usam junto com o porquê. Tá vendo? O que também ele serve para perguntar. Por isso é pronome interrogativo. A palavra que será pronome interrogativo quando for empregada em perguntas diretas e indiretas. Direto quando tem o pontinho de interrogação, tá? Ó, nesse caso, o que equivale a qual ou a qual coisa. Que livro você está lendo? Olha, aqui é uma pergunta direta, olha a interrogação aqui, ó. Que livro você está lendo? Próxima. Não sei que livro você está lendo. Continua sendo uma interrogativa, tá? Só que nesse caso aqui, uma interrogativa indireta. Ela não tem o ponto de interrogação. Mas esse que é pronome interrogativo também. Próxima. Vocês não vieram por quê? Olha o que aqui, ó. Junto com a preposição por. E aí, nesse caso, gente, tome cuidado. Eles não vão se juntar, o porquê, tá? É sempre separado, porque eu estou fazendo uma pergunta. Pergunta, o porquê é separado. E ele recebe esse acento aqui exatamente porque ele está no final da frase. Quando o que aparece no final da frase, ele é mais forte na hora da gente falar. Por isso que ele tem que ser acentuado, ok? Porque no final de frase ele é acentuado. Se ele estiver sozinho também, por quê? Aí esse aqui é forte, então ele tem que ser acentuado também. Sempre separado porque é uma pergunta. Pronome relativo. Esse eu acho que é um dos que mais cai na prova de concurso público, de Enem e de vestibular. Ó, a palavra que será pronome relativo quando aparecer após substantivos, podendo ser substituída por o qual, a qual, os quais e as quais. Grave isso, porque se vocês tiverem dúvida na hora da prova de vocês, basta vocês substituírem o que por uma desses pronomes aqui, por uma dessas palavrinhas. E aí vocês vão ter certeza ou não se é pronome relativo de fato, tá? Olha o exemplo que eu trouxe. O livro que você leu é interessante. Esse que, ele retoma a palavra livro, ou seja, ele está substituindo a palavra livro. Preste atenção, o livro é interessante, é uma oração. Ó. O livro é interessante. E a outra é, você leu o quê? Leu o livro. Ó, o livro está aqui, ó. Você leu o livro. Esse que é o livro. Tá legal? Eu botei aqui embaixo, ó, você leu o livro.
Então, são duas orações. Esse que, como ele é o livro, ele está substituindo uma palavra que vem antes dele, que é aqui, ó, o livro, tá vendo? O que substitui o livro, por isso ele é chamado de pronome relativo, tá? Aqui nós temos uma oração e a outra que sobrou aqui, ok? Olha, essa daqui, vocês têm que tomar muito cuidado, porque essa aqui também é questão de concurso público. Olha aqui, ó, mesmo a contragosto, teve de se encontrar com as que iriam ajudá-lo. Muita gente cai nisso aqui, gente. Por quê? Porque esse as aqui, ele é de fato um pronome demonstrativo, tá? O que também ele pode retomar, ele pode substituir um pronome demonstrativo, um pronome que vem antes dele. Então aqui, ó, esse as equivale a aquelas. Ó, mesmo a contragosto, teve de se encontrar com aquelas que iriam ajudá-lo. Também desse que é exatamente esse pronome demonstrativo, aquelas. Então, nós temos aqui o que, novamente, exercendo a função de pronome relativo, tá bom? Muita atenção nessa frase aqui, tá? Vamos lá, o que pode exercer a função de conjunção coordenativa aditiva. Lembra? Aditivo é aquele que soma, que acrescenta. Raramente isso cai em concurso público, raramente isso é exigido, tá legal? Mas vamos ver porque não custa nada. Ó, quando inicia uma oração coordenada sindética aditiva, geralmente entre duas formas verbais iguais, geralmente entre dois verbos iguais, tá? Com valor próximo ao da conjunção e, porque a conjunção e ela é aditiva, ela que adiciona, eu faço isso, e isso, e isso, e isso, eu vou somando. Olha, anda que anda e nunca chega a lugar nenhum, tá vendo? Anda e nunca chega a lugar nenhum. Esse que, ele tem o sentido do e aditivo. Olha, come que come e nunca está satisfeita, come e come. Olha a adição novamente presente aqui. A próxima, conjunção coordenativa explicativa, também é muito comum, o que é muito usado, vocês usam constantemente o que, explicando alguma coisa. Quando iniciar uma oração coordenada, sindética explicativa, pode ser substituída por pois ou porquê, porque está explicando, o pois é explicativo, o porquê é explicativo também. Ó, e eu falei lá atrás que o porquê separado pergunta, e aqui o porquê junto, ele serve sempre para explicar, sem o acento, é claro, tá? Aqui, ó, não se preocupe que tudo vai dar certo, não se preocupe porque tudo vai dar certo, não se preocupe pois tudo vai dar certo. Ele está iniciando uma explicação, por isso ele é considerado uma conjunção coordenativa explicativa. Vocês precisam estudar que é muito importante, pois é muito importante, porque é muito importante, tá vendo? Então, novamente, explicativa aqui, tá? Essa não é tão difícil, mas sempre cai. Conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Olha só, a interrogativa, o pronome relativo, a consecutiva, a explicativa, esses ques geralmente caem em prova de concurso público, tá legal? Isso eu repito a vocês, a importância de vocês entenderem esse assunto. E se você quiser de fato entender esse assunto, o link está aqui embaixo do e-book que eu criei. Ó, quando introduz uma oração subordinada que expressa uma consequência da ação mencionada na oração principal, ou seja, ela vai iniciar uma oração, uma ideia que é a consequência da oração anterior, tá? Como assim? Olha aqui, ó. Comeu tanto é a oração principal, tá? Que passou mal, olha a consequência dela aqui, ó. Tá vendo? Esse é o resultado. Consequência é o resultado. Então, comeu tanto que passou mal. Esse que é a nossa adverbial consecutiva. Próxima, conjunção subordinada adverbial comparativa. Olha, a conjunção comparativa que inicia uma oração subordinada adverbial comparativa, que vai comparar. Este lugar é mais agradável do que aquele. Esse que está comparando a agradabilidade do lugar, tá? Entre um e outro aí. Viajar de avião é mais prazeroso do que viajar de carro. Novamente, uma comparação. Não é tão difícil de identificar o que como comparativa. Está comparando, comparação. Tá? Não tenha dúvida, ok? Espero que tenha aproveitado. Até a próxima e muito obrigado mesmo.